pessoal! Eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E vamos para mais uma manhã de devocional, as nossas manhãs em que a gente tira para elevar o nosso espírito ao nosso Criador. Nas nossas manhãs de devocional, a gente tem utilizado o livro Bom Dia, da Stormy Martin, e esse e outros livros estão todos aqui no box de informações com links direto para aquisição. Assim, a tua fé cristã vai poder crescer, você vai poder ser edificada com essas leituras abençoadoras. E eu já te peço que você comece esse vídeo compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. Assim, além de você ser edificada, você edifica outras vidas e você também ajuda o canal a crescer. Eu te agradeço muito por isso. A nossa devocional de hoje tem o título Humilhada em Sua Presença, e a autora Stormy diz que durante o dia de hoje a gente pode ler o livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos de 22 até 30 e de 56 até 61, para que a gente reflita aí. E no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, está escrito assim: Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. O magnífico templo estava terminado, a mobília e os acessórios tinham sido instalados. A arca do Senhor encontrava-se no lugar santíssimo. Então, antes da celebração do corte da fita, a presença de Deus na forma de uma nuvem escura encheu o templo. A enorme multidão deve ter se enchido de temor. Salomão ergueu os braços para o céu, silenciando a assembleia, e orou. Depois de uma breve menção a seu pai, Davi, Salomão fez uma belíssima pergunta retórica: será possível que Deus habite na terra? Em outras palavras, como esse templo pode conter-te? Ele sabia que, apesar de seu esplendor, o templo não poderia conter Deus, já que nem mesmo os mais altos céus poderiam fazê-lo. Embora se tratasse de uma das mais esplêndidas estruturas que qualquer ser humano já criara para honrar a Deus, o verdadeiro esplendor do templo não estava na habilidade dos construtores, mas na presença divina. Um meio de saber se você está na presença de Deus é o sentimento de humildade que a toma quando se aproxima dele em oração. Não se pode sentir vaidade e estar cheia do Espírito ao mesmo tempo. Você será sempre humilhada ao compreender que esse Deus, digno de reverência, está disposto a viver em seu interior por meio do teu Espírito Santo. Amém, glória a Deus, né? Que texto abençoador. E aí, gente, eu queria que a gente fosse um pouquinho, quando a gente fala em humilhação, principalmente nos nossos contextos de sociedade atual, é uma coisa muito pesada, né? Então eu queria que a gente destrinchasse um pouquinho essa questão de humilhação, de se humilhar na presença de Deus, pra gente entender o que é essa humilhação e pra gente entender que o próprio Deus também já fez isso por nós. E aí a gente se sentir mais à vontade com essa palavra, né? Que aparece tantas vezes aí no contexto bíblico, né? Então, primeiro eu queria que a gente fosse na origem da palavra. A origem da palavra humilhação, ela tem a origem em humus, que significa o quê? Chão, terra, né? Eu ia falar terra. Chão, terra, né? Então, o que a gente pensa em chão, em terra? A gente pensa em se abaixar, um rebaixamento, né? E é exatamente o que indica, né, essa palavra, de você se rebaixar. E nesse sentido de se rebaixar, de se submeter, a gente pode pensar em quem? Se submeter à vontade de Deus, que é o que ele pede durante toda a escritura pra gente, né? Que a gente venha se submeter à poderosa e gloriosa mão dele, né? A vontade dele. E aí a gente tem que pensar que a gente não tá se submetendo a qualquer pessoa, a gente tá se submetendo a um Deus, né? Que é justo, que é soberano, que é rico em amor, que é abundante em graça. Então a gente tá se submetendo, não é a uma pessoa ruim, a gente tá se submetendo a uma pessoa muito boa. E por que essa submissão, né? Porque na verdade os nossos desejos carnais, se a gente não se submeter a Deus, a gente vai acabar submetendo aos nossos desejos carnais. E eles sim nos tornam escravos, né? Então a gente tem que entender que a gente vai estar sempre se submetendo a alguém. Não existe o fato de você não estar se submetendo. Você sempre vai estar se submetendo a algo, a alguém. Eu gosto de trazer sempre aplicações práticas. Por exemplo, quando a mulher ela sai do lar para trabalhar fora, né? O que a gente diz? Não, eu vou sair de casa porque eu não vou me submeter ao meu marido, eu não quero ficar pedindo dinheiro, eu não quero viver debaixo aí
dessa submissão. Eu não quero que meu marido me sustente. E aí a gente acha que a gente não tá submetendo a ninguém. Mas no trabalho, e eu posso dizer isso com muita propriedade, a gente muitas vezes se rebaixa e se submete muito mais do que a gente teria que se submeter em casa. Porque a gente ouve calada, a gente sabe que a gente não pode responder a qualquer coisa, a gente não tem os pitis e os faniquitos que a gente teria em casa se ouvisse certas coisas. Então, assim, a gente vai estar sempre debaixo de uma submissão. E se a gente colocar esse exemplo prático para diversas outras coisas, a gente vai perceber que a gente está sempre debaixo de uma submissão, seja de alguma ideia, de alguma agenda, a gente está sempre debaixo de alguma submissão. Então, o que Deus propõe para nós como cristãos, como filhos dele que somos? O que ele propõe para que a gente tenha uma vida boa? Ele propõe que a gente se submeta a quem é maravilhoso, quem nos ama, quem quer nos fazer bem. O que a gente desejaria para os nossos filhos, né? Como mães, o que você desejaria para o teu filho? Que ele se submetesse a uma pessoa na rua, por exemplo. Tem mãe que fala assim, eu já ouvi muito essa frase, melhor aqui do que na rua, né? Melhor eu bater do que a polícia bater depois. Então, assim, o que você prefere como submissão aí do teu filho, né? O que você prefere colocar o seu filho nesse sentido aí de submissão? Que ele se submeta a você, que tem amor por ele, que tudo que faz por ele, você tá fazendo pro bem dele. Quando você dá uma bronca, quando você disciplina, você tá fazendo pro bem, você tá fazendo por amor. Ou você prefere que seu filho vá até a rua e se submeta a um terceiro que não tem sentimento nenhum por ele? É exatamente essa mesma proposta de Deus pra nós. E aí, quando ele fala dessa questão de submissão, ele também teve um ato de humilhação. Se a gente olhar um Deus criador, dono de todas as coisas, quando a criatura dele se voltou contra ele, já lá desde o início, né, no Éden, as criaturas de Deus foram se voltando contra ele, à semelhança dos nossos filhos, que desde muito pequenos se voltam contra as nossas ordenanças, contra as nossas instruções, né? Porque nós temos isso na nossa gênese desde que Adão caiu e pecou, né? Então, à semelhança dos nossos filhos, nós nos voltamos contra Deus. E aí ele teve um ato de humilhação. O que Deus fez? Deus deu o teu filho, o único filho, e aí ele se humilhou ali na nossa direção. Ele deu o filho por nós, né? Imagina você dar um filho, seu filho morrer por outra pessoa. É um ato de humilhação, sim, mas que ele tinha uma única intenção, de nos resgatar do pecado, nos resgatar da morte eterna, né? E nos dar aí o direito da salvação. Então, olha que lindo isso que Deus fez por nós, né? E foi sim um ato de submissão e de humilhação. E aí, o que eu queria trazer pra gente aqui pra gente pensar nessa questão de humilhação e de submissão e de como que isso funciona, né? Em Filipenses 2, Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa de Cristo, né? Tenhais o mesmo amor de Cristo, né? Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, e aí tem outras traduções que dizem por contendas, né? Ou por vanglória, mas por humildade. Olha aí, né? A questão da humilhação, da humildade, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então a gente tem que considerar a outra pessoa superior a nós mesmas, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí a gente pode colocar aqui a nossa família, né? A gente como esposas, donas de casa que edificam o seu lar, que querem edificar, né? A edificadora do seu lar, que é o papel que Deus fez pra gente. O que a gente tem que ter como visão? O que é superior a nós? Nossos maridos e nossos filhos. A gente não tem que estar em primeiro lugar. Ao contrário do que a nossa sociedade hoje em dia, que é tanto alto amor, autocontrole, é tudo focado em si mesmo, né? Então, assim, a gente não tem que estar em primeiro lugar. Antes, em primeiro lugar, tem que estar os nossos maridos e nossos filhos. E quando a gente conseguir fazer isso, realmente a gente vai conseguir edificar a nossa casa. E aí Deus será por nós. Ele vai vir, né? Em nosso socorro, né? E aí o texto continua: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, né?
E aí, ó, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então nós, como homens, já entendemos aqui que temos que ser servos de Deus, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, depois da humilhação dele, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém! Glória a Deus, aleluia! Né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, né? Glória a Deus! Que texto abençoado, que realmente nos mostra que a humilhação, ela tem um sentido, e que a gente, depois de se humilhar, depois de colocar os outros à nossa frente, se a gente não fizer nada esperando, sabe, a vanglória, esperando que as pessoas nos olhem, se a gente não fizer por contenda, fulano falou que eu não ia fazer, então agora que eu vou fazer, sabe aquela coisa assim que a gente tem de vez em quando? Se a gente não fizer por esses motivos, a gente realmente vai alcançar aí de Deus a glória que vem dele, né? Ele vai trazer, né, a bênção pra gente. A gente não precisa ficar esperando em forma humana. E aí eu queria trazer a promessa de Deus para quem se humilha aqui, para finalizar essa nossa conversa. Em 2 Crônicas 7:14, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Que a minha terra, que a sua terra, que a nossa terra possa ser sarada através da nossa humilhação debaixo do nome que está sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Que a gente possa agir à semelhança de Cristo em nossas vidas. Vamos orar, meninas? Querido Senhor, agradeço por tua presença em minha vida. Sou grata e sinto-me humilhada por viveres dentro de mim, por meio do teu Espírito Santo. Ajuda-me a nunca encher-me de mim mesma, mas, em vez disso, a sempre ser mais cheia de ti. Ajuda-me a perceber a tua presença, especialmente quando leio a tua palavra, quando oro e vivo de modo obediente nos teus caminhos. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo até o final. Espero que você tenha sido edificada, assim como eu fui edificada por essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo tenha liberdade para tocar e transformar a tua vida. E se você gostou desse vídeo de alguma forma, por favor, não deixe de avaliar ele. Isso é muito importante para a criadora de conteúdo aqui. Curte esse vídeo, que isso ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante, ele indica para outras pessoas. Eu consigo aí trabalhar, ter mais tempo para trabalhar para esse canal. Muito obrigada por estar aqui comigo até o final. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!